A gente escuta muita gente falar: eu cuido da minha alimentação, eu faço exercícios físicos e não consigo emagrecer. Mas você sabia que o emagrecimento não está ligado somente a esses dois fatores? Emagrecimento, esse assunto tão relevante e tão atual sempre que a gente vai conversar hoje com a doutora Débora Balaguesa aqui no Sinta-se Bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, sempre um prazer conversar contigo, Cássio. Tem pessoas que às vezes acham que estou fazendo dieta, estou fazendo exercício e não consigo emagrecer. Mas o emagrecimento tem muita coisa por trás dele, que não é só fazer exercício físico, não é só se alimentar bem, mas às vezes o problema vai além disso, né, doutora? Com certeza. Cássio, o emagrecimento ele é baseado no equilíbrio de 3 pontos básicos, que a gente chama que é o tripé do emagrecimento. São 3 pontos de apoio que precisam ser vistos e isso é individualizado. Em cada pessoa é de uma forma. Quais são esses 3 pontos de apoio? O primeiro, que é um conceito hoje novo em tratamento para emagrecer, porque até um tempo atrás a gente fazia o quê? Uma dieta hipocalórica, né? Uma dieta de pouca caloria, diminuía a quantidade da ingesta, isso gerava uma demanda negativa de energia e a pessoa emagrecia. Mas nós estamos hoje num outro contexto ambiental, inclusive a gente está aqui no meio ambiente maravilhoso e bonito, mas o meio ambiente ele vem modificando. Nós temos muito agrotóxico, pesticida, herbicida, esses contaminantes, que aqui no Rio Grande do Sul nós somos campeões nisso. Eles têm muito metal pesado. O que seria metal pesado? Alumínio, arsênico, níquel, cádmio, mercúrio, chumbo. Essas substâncias são altamente reativas. Elas reagem muito, né? Lá da tabela periódica a gente aprende na 8ª série, apaga um pouco na cabeça, mas a química faz parte do nosso dia a dia. Esses metais, eles fazem uma reação de mutação e inativam as nossas enzimas que fazem a digestão dos alimentos. Além disso, a gente tem acoplado a essa situação associada os alimentos transgênicos que entraram no Brasil há aproximadamente 27 anos. Esses alimentos eles têm o mesmo nome, mas têm uma outra carteira de identidade genética. E o nosso sistema digestório não consegue reconhecer esses alimentos como próprios. Baseado nisso, hoje 91% da população mundial perdeu algum tipo de enzima para para outro ou para vários alimentos. Quando a gente come alimentos que a gente não digere, esses alimentos eles viram toxina dentro do organismo. Isso gera uma reação inflamatória a nível do intestino, que é o maior órgão hormonal, o órgão principal dentro do processo de emagrecimento. A gente precisa trabalhar o intestino. Quando nós não digerimos alimentos, e com certeza as pessoas que estão com dificuldade de emagrecer hoje, que já tentaram várias dietas, fizeram exercício físico, estão diminuindo a quantidade do que come e não estão emagrecendo, é por conta que estão inflamadas. Os alimentos que a gente não faz digestão, eles inflamam o nosso sistema digestório e altera a sinalização dos hormônios de emagrecimento, sendo que o principal que é alterado é a insulina, que faz sinalização, que determina se o que a gente vai comer vai virar energia ou vai virar gordura então, de depósito. Pode, inclusive, está diminuindo a quantidade de alimentos, mas se o nosso intestino está inflamado, quer dizer que essa diminuição da ingestão pode não estar dando o resultado necessário em função desse distúrbio. Perfeitamente. Sempre quando a gente diminui a quantidade de alimento em calorias, a gente reduz o peso inicialmente, tá? Porque gerou uma diminuição de aporte de energia. Mas esse emagrecimento ele não é sustentável, ele vai até um ponto e para,
porque nós estamos com um sistema hormonal inflamado. Nós começamos a desenvolver resistência à insulina. Só que vale lembrar aqui, então, o que é esse estudo que se estuda hoje, que é a dieta personalizada, nutrigenômica. Nutri é o padrão nutricional para cada genética, para a tua, para a minha, para qualquer um de vocês aí em casa, vocês têm um padrão alimentar específico, que vai fazer você emagrecer, vai fazer você controlar a sua diabetes, controlar a sua pré-diabetes, melhorar os seus processos de tireoide, melhorar a menopausa, porque toda essa sinalização de alimentos que não digerem mais faz com que a gente altere a nossa cadeia hormonal. O segundo ponto é que para emagrecer eu preciso ter todos os hormônios, eles têm que estarem equilibrados. Nós precisamos ter o hormônio insulina equilibrado, como a gente acabou de falar. Nós precisamos ter o hormônio da tireoide equilibrado, o hormônio da suprarrenal equilibrado, os hormônios do sono equilibrado. Então a gente precisa fazer um rastreamento de toda a cadeia hormonal, porque a gente tem mais de 100 hormônios atuando. Eles são todos interligados e interdependentes, um ajuda o outro, como é a natureza, né? Onde todo mundo vive dentro de um sistema equilibrado. E, além disso, esses hormônios têm um comando hierárquico, que é o intestino, que é o nosso maior órgão hormonal. Nós, para emagrecer, precisamos, se a gente tem problema na tireoide, nós temos que tratar a tireoide e o intestino. Se a gente tem problema no pâncreas, nós temos que tratar o pâncreas e o intestino. Se a gente tem problema na suprarrenal, que é o comando do estresse, quem não tem estresse hoje, né? Estresse emocional, estresse laboral, né? O estresse leva à alteração do cortisol, que é um hormônio da suprarrenal, e vai alterar todo o processo da microbiota intestinal. Vai nos gerar uma alteração, um desequilíbrio na nossa microbiota, que é a flora intestinal. Nós temos mais de 1 trilhão de bactérias, mas essas bactérias, para que a gente possa estar saudável, elas têm que estar equilibradas, tem que ter mais bactérias do bem e menos do mal. Quando nós estamos nos alimentando com algo que a gente não tem mais enzimas para digerir, mas a gente não sabe, não tem a menor ideia, né? A gente começa a desequilibrar a nossa flora. E aí nós podemos ter um desequilíbrio onde a gente comece a crescer a flora patogênica, que a gente chama. Isso gera uma diminuição da absorção de vitaminas, minerais, aminoácidos, que é a matéria-prima para que a gente possa produzir hormônio. O metabolismo, a velocidade com que a gente está conseguindo queimar a gordura. Também é uma coisa que tem que ser cuidada, rastreada e tratada caso ela esteja desregulada? Sim, sempre vai estar desregulada, mas em cada pessoa... Que boa notícia! Sempre. Se você está acima do peso, não tem como estar regulado, né? Porque uma pessoa em peso equilibrado, ela tem esse metabolismo equilibrado. Mas se está acima do peso, está com o metabolismo alterado. E a gente precisa estudar caso a caso, né? E aí a gente também consegue fazer uma melhor tipo de prescrição de exercício para cada indivíduo conseguir emagrecer. Por quê? Muitas vezes nós estamos acima do peso, mas a gente tem muita massa gorda e pouquinha massa magra, né? Massa de músculos. Então não adianta a gente sair caminhando, que a gente não vai conseguir emagrecer, porque o tecido queimador do corpo humano são os músculos. Então a gente precisa, primeiramente, para pôr o paciente em queima, aumentar essa massa muscular. E normalmente nós temos que suplementar, né, com todos os suplementos para aumentar o aporte de aminoácidos. Só assim ela conseguir começar. Então seria como um paralelo, assim como a nutrigenômica traz que cada dieta é específico para cada indivíduo.
A parte de metabolismo também, cada metabolismo funciona de uma forma e precisa também de um componente de nutrição e exercício físico para que a pessoa queime gordura, de fato, de uma forma eficaz. Perfeito, exatamente. E também quando o paciente está com muito pouca massa magra, normalmente nós vamos precisar melhorar também. Esses pacientes cursam pouco músculo com pouca testosterona. Então nós vamos ter que suplementar a testosterona, melhorar a massa magra, para aí ele começar a ter condições de queimar. Doutora Débora, muito obrigado. É um conhecimento altíssimo aqui que a gente tem. Não esqueçam, gente, às vezes o problema de vocês não é somente alimentar, não é somente sedentarismo, vai além disso e vale sempre buscar um profissional adequado para entender qual é o problema realmente que vocês estão passando.